Sejam todos muito bem-vindos. Começa aqui mais uma edição do Eco TV Entrevista, que toda quinta-feira o programa é voltado para o mundo sindical, para questões do trabalho aqui na região do Grande ABC. E hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez, hein? É a segunda vez que ele aparece aqui no programa. Eu falo dele, do Carlos Bianchi, diretor da Secretaria de Trabalho de Santo André. Carlos, mais uma vez, muito obrigado, viu? Olá, Fábio Beza, aos seus telespectadores. É um prazer, novamente, prazer é todo nosso. A oportunidade de conversar com vocês. E haja conversa, Carlos, hoje nós temos muitos assuntos, hein? Muitos assuntos para tratarmos aqui com o nosso convidado. E eu começo falando da questão da Philips, hein? Que vai ter que pagar a indenização aos seus funcionários, contaminação por mercúrio. Carlos, o sindicato, deixa eu deixar até bem claro para o telespectador, hoje você da Secretaria de Trabalho, Isso. Mas é licenciado, está de licença para exercer essa função do sindicato... Como diretor de trabalho. Dos metalúrgicos de Santo André e Mauá, não é isso? Isso. Estou licenciado do sindicato, Uhum. acompanho as atividades do sindicato, tenho acompanhado, mas estou desenvolvendo uma atividade como diretor do trabalho de Santo André. Okay. Né? E como o assunto é Philips, eu fui funcionário da Philips durante 26 anos. Quase 26 anos. Você também foi funcionário da Philips? Funcionário da Philips, isso. 26 anos, Carlos? Isso. Bastante Aí tempo, hein? tomou um pouco as páginas dos jornais, nós já vínhamos acompanhando, né? Tem saído as matérias referente à contaminação do mercúrio, uma vitória dos trabalhadores aí, que depois de muito tempo. A Philips fechou em 2010, né? Até interessante. A unidade de Capoava. A unidade de Capoava, isso, em 2010. Havia uma discussão há muitos anos atrás, com pontapé inicial, o sindicato, em 1991, apontou as irregularidades, fez a denúncia, mobilizou os trabalhadores na época, né? Parou a fábrica, fez greve, tudo por causa da contaminação do mercúrio. Né? Certo. Contaminação, a fábrica é uma fábrica de lâmpadas, entre os seus produtos, a lâmpada fluorescente, né? Que é aquela lâmpada comprida, para os telespectadores, ela vai o mercúrio, né? Ela usa como seu produto, dentro do seu produto, o mercúrio, que é um elemento químico altamente cancerígeno, um elemento químico que faz muito mal à saúde, né? Que está presente não só em lâmpada, mas principalmente, nós tivemos vários casos, principalmente produtos médicos também, hospitalares, né? Mas o mercúrio metálico é em grande quantidade nas lâmpadas. Entendi. Ô, Carlos, e você que trabalhou 26 anos na Philips, essa contaminação, ela se deu teve um descaso ali da empresa, vocês tinham ali uma proteção contra esse problema, não teve essa proteção da empresa? Fala um pouco sobre isso. Foi algo fadado a acontecer devido ao mercúrio que era trabalhado? Então, você pode falar? A Philips, ela instalou em 1957, em Capoava, né, sua fábrica. Outras fábricas vieram, outras montadoras de lâmpada, a Osram, Silvânia, a GE. Mas o pontapé inicial na Philips foi dado a partir do momento que, dentro das organizações dos trabalhadores, as CIPAs, né, e os sindicatos já orientando os trabalhadores, começaram a detectar que o produto era manipulado, a manipulação do produto não tinha nenhum controle, né? O trabalhador pegava o mercúrio metálico nas mãos, né? Eu, quando entrei no Senai, era uma coisa, com 14 anos dentro da Philips, era uma coisa natural, o pessoal falar, dá uma olhada aqui o mercúrio, olha o elemento químico aqui. Então ele era solto, não tinha controle. E o mercúrio metálico, ele em temperatura ambiente, ele é um elemento químico que evapora. Então as pessoas acabavam inalando, né? Você imagina uma fábrica instalada na época, passou a época da ditadura, ninguém tinha coragem dentro das fábricas de reclamar, de contestar, uma fábrica holandesa, uma chefia, muitas vezes, né? Uma chefia, as pessoas tinham as dificuldades de questionar dentro das fábricas, então, muitos anos, isso foi. Até que o movimento, né, do sindical, chegando nos anos 80, o pessoal começou a detectar, falou, caramba, tem alguma coisa errada, né? E o pessoal começou a buscar informações, e aí começou a se detectar, não se faz um exame, né? Será que esse material... a pessoa inala esse material, vai para o organismo, faz mal. Então, quando foi por volta de 1990, o sindicato apontou essas irregularidades, começou a questionar a empresa, discutir, e aí a empresa
a primeiro momento, ela quis descaracterizar isso, né? Então, os sindicatos se mobilizaram junto com os trabalhadores, exigiram da empresa mudanças no ambiente de trabalho, houve greve, né? E a partir daí houve uma repercussão nacional. Outras fábricas também, as pessoas foram buscar as orientações e havia uma contaminação grande. E até então já haviam várias pessoas contaminadas. Na época, mais de 70 pessoas foi detectado. O sindicato acionou o Ministério do Trabalho, né, para que fosse feita uma vistoria. Essas pessoas realizaram exames, né, e aí se detectou alto teor de mercúrio no sangue das pessoas. E até então aí já era, essas pessoas já estavam contaminadas, né, e aí começou todo um trabalho. O Ministério do Trabalho acompanhou, as pessoas começaram a fazer exames, né. Alguns estudiosos na área engrossaram essa causa, e aí foram muitos anos de batalha. E agora o Ministério Público do Trabalho entrou em acordo com a Philips, sim, não é isso? Depois de todo esse tempo, essa mobilização, em 2010, com o fechamento, o Ministério Público também entrou nessa discussão, porque a Justiça do Trabalho tinha uma dificuldade também, porque a Philips começou a discutir os casos no tribunal, individualmente. Então, a própria Justiça, como alguns estudiosos defendiam, a Philips, por um outro lado, com o passar do tempo, não só a Philips e as outras empresas, elas modificaram o sistema, né? Essas lâmpadas passaram a usar, não era mais mercúrio solto dentro da lâmpada, eram umas cápsulas, que eles alegavam já ter um controle, já faziam medições, então começaram a descaracterizar anos antigamente, quando se fazia deixava o mercúrio solto, né? Certo. Então aí a própria Justiça já tinha dificuldade de analisar caso a caso. Ô Carlos, mas então agora, 20 milhões, é isso? 20 milhões serão repartidos entre os trabalhadores contaminados. Isso. Agora eu pergunto, como é que vai se dar essa repartição? O trabalhador, como é que vai... tem muita gente que está com este problema devido a este tempo aí de trabalho na Philips, ainda não sabe que tem um problema. Que você, pelo que você acompanha, como é que vai se dar essa indenização? Depois desse acordo feito entre o Ministério Público e a montadora, inclusive as outras montadoras também, o Ministério Público tem acionado também as outras montadoras, estão entrando em acordo também, mas no caso específico da Philips, foi dado um prazo, né, para que as pessoas, aquelas que têm o problema do mercúrio, né, e ainda não foi provado, né, elas têm um prazo de 1 ano. Então, o sindicato, as pessoas começaram a ligar para o sindicato dos metalúrgicos, pedindo orientação, várias pessoas do Brasil. Sim. O sindicato já se posicionou no dia 30 de maio, às 9 horas da manhã, nós estaremos chamando uma assembleia com todos os ex-trabalhadores da Philips, que trabalharam em Capuava, até para as devidas orientações, pelo volume de ligações que nós temos recebido, o pessoal perguntando, poxa, quem tem direito, quem não tem? Então, no dia 30, nós vamos estar realizando uma assembleia. Estamos mandando um comunicado para a casa dos ex-funcionários, para que eles compareçam no sindicato e nós vamos dar todas as orientações jurídicas, todo o respaldo para essas pessoas. E tem direito, o Ministério, bem claro que vão ter direito as pessoas que têm o hidrargirismo, né, que é o mercurialismo, né, que é a contaminação de mercúrio, provado, provado. Para isso, tem algumas pessoas que ainda estão num processo de identificação da doença também, então tem um prazo de 1 ano para as pessoas apresentarem todos os seus laudos. Tá. Então, esse montante soma-se aquelas pessoas que apresentarem, mesmo as pessoas que perderam o processo também, mas que tenham... até as que já perderam o processo e ainda... Algumas pessoas tentaram alguns processos, então... individuais, como você disse, não é? Também essas pessoas podem comparecer no dia 30 no sindicato para dar as devidas orientações. E essa assembleia no sindicato aqui em Santo Dos André ou em Mauá? Em Santo André. É na sede mesmo, na em Santo sede, André, não Gertrudes de Lima, do número 202, no dia 30 de maio, às 9 horas da manhã. Ô Carlos, e você trabalhou esse tempo, você particularmente não teve esse problema? Olha, graças a Deus, eu trabalhei num setor até de forno, que mexia com outros elementos químicos, mas fiz alguns exames. É claro que a gente torce para que as pessoas não tenham o problema, porque o problema do mercúrio, inclusive a empresa tentou, de uma certa forma, em muitos momentos, até descaracterizar aquela situação,
da gravidade, né, na época, porque o mercúrio ela causa muitos problemas físicos, problemas ligados ao sistema nervoso do cérebro, né, problemas de depressão, dores de cabeça, é uma série é uma soma de sintomas, né, nas pessoas que leva até uma depressão profunda. Então nós tivemos eu tive amigos meus que trabalharam, se contaminaram, como também tivemos casos de pessoas que trabalharam, mexeram e não se contaminaram. Então, um pouco do organismo, né? Sim. Não é uma doença fácil de identificar, porque o mercúrio passa, fica no sangue, de repente ele sai, mas ele causa um dano, né? Aos rins, ao cérebro. E pelo que você acompanha, o que a medicina diz? O tratamento? A DRT fez um trabalho muito bom, o sindicato acompanhou um trabalho... O mercúrio é uma coisa antiga, né, você vê que no Japão, em Minamata, no Japão, em 1953, nós tivemos aquele caso da contaminação no rio do mercúrio, foram 70 e poucas pessoas que se contaminaram, foram descobridas depois de 3 anos, que eles usavam a questão de uma indústria, os peixes comiam o mercúrio, né, contaminado, e as pessoas comiam peixe e essa contaminação demorou muito tempo. Em Serra Pelada, aqui no Brasil, nós tivemos também um caso, também teve esse porque caso, o mercúrio é usado na extração do ouro, na separação, né, que ele tem a reação química. E na indústria, a indústria médica, a farmacêutica também utiliza muito. E, inclusive, existe um decreto também que recentemente foi até vetado pelo Estado também, que era a limitação progressiva do uso do mercúrio nos aparelhos médicos, né? Que se usa muito os aparelhos hospitalares. E a lâmpada praticamente 80% da produção usa o mercúrio, né? Então chamou-se muita atenção, né, dessa questão. Mas o mercúrio é uma substância... O mercúrio, o benzeno, o amianto, são elementos químicos o amianto antigos. O amianto também elementos antigos complicado. Que vários estudiosos aí, do Hospital das Clínicas, inclusive, doutores que acompanharam essa questão do mercúrio e nos ajudaram muito nessa questão. Quando eu falo nos ajudaram os trabalhadores também a provar que tinham esse problema, muitas vezes, né? Então, é uma questão muito séria. Ok. Olha, tem mais assuntos aqui para tratar com o Carlos Bianchi, não só de mercúrio e da questão da indenização. O Carlos também vai falar um pouco aí sobre o projeto de lei 4330, a polêmica terceirização, mas tudo isso depois do intervalo. Não saia daí. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Estou de volta aqui com Carlos Bianchi, o diretor da Secretaria de Trabalho de Santo André e também, é claro, uma pessoa envolvida com o movimento sindical, está licenciado do sindicato, mas acompanha essas questões aí e tem muito conhecimento. E hoje estamos destacando aqui, não é, Carlos, essa questão da indenização, 20 milhões aí que o Ministério Público do Trabalho fez esse acordo com a Philips para pagar a funcionários, a ex-funcionários que foram que tiveram esse problema da contaminação do mercúrio. Ô Carlos, eu sei que você também quer falar aqui sobre a PL 4330 da terceirização, mas antes de finalizarmos aqui este assunto aqui da contaminação, teve registro de óbito nesse caso?
Nós sabemos que vocês têm um departamento ali também de atendimento, até de... As CIPAs cuidam muito disso, né? Essa questão da saúde, não é isso? Saúde. Nós temos um departamento de saúde do sindicato. Óbitos foram registrados? Como que é isso? O doutor Tarcísio. O que a medicina fala, Carlos? O doutor Tarcísio acompanhou muito essa questão nossa, um médico nosso do trabalho. Até antes de você falar, você falou 20 milhões, são 16 milhões desse acordo referente às indenizações para os trabalhadores e 4 milhões que a empresa pague ao Hospital das Clínicas para que dê recurso então também são 16 para milhões aos trabalhadores e 4 milhões... Isso. E lembrando também que na época foi feito, né, de toda a mobilização em 1991, foi firmado um acordo com a Philips, sindicato, Philips e o Ministério do Trabalho, a DRT, para que a empresa custeasse o medicamento dos trabalhadores, e fizesse as mudanças necessárias no local de trabalho. As mudanças foram feitas, pelo que você acompanha? Demorou muito tempo para se fazer várias mudanças. Foram fazendo ao longo das exigências das CIPAs, do sindicato, elas foram feitas. Mas a mudança muito grande foi depois de quase 8, 9 anos depois, que foi a questão das cápsulas que eu estava falando para você. Um processo mais seguro. Aí foi um processo mais seguro. Agora, equipamentos de segurança, a partir daquelas mobilizações, aí começou-se a usar os equipamentos, que também, mesmo usando o equipamento, o mercúrio, você continua com o risco de contaminação, né? Um elemento químico muito difícil. Agora, quando você me pergunta de óbito, provado, questão de óbito, nos nossos registros, assim, é difícil porque houve pessoas que morreram com vários sintomas que são ligados ao mercúrio, né, ao longo do... Mas porque desde insuficiência renal, a pessoa acaba morrendo por... só para você ter uma ideia, o mercúrio também, ele chega até a amolecer os dentes das pessoas, né? Então são sintomas assim, que muitas vezes a pessoa, ao longo desse tempo, o pessoal que trabalhou desde 1953, algumas pessoas morreram com sintomas ligados ao mercúrio, né? Que trabalharam especificamente até dentro do setor do mercúrio, lidando com mercúrio, mas acabaram, no óbito, acaba não se provando que foi relacionado... Por isso que haviam vários processos para ser discutidos na justiça. E que a justiça tinha dificuldade também de, muitas vezes, julgar esses processos. Entendi. Foram feitas várias audiências, estudos em cima do mercúrio. Entendi. Carlos, vamos agora... Só voltando, dia 30, tem essa assembleia no sindicato com os trabalhadores, dia 30 de maio, para dar as devidas, às 9 horas da manhã, para dar as devidas esclarecimentos a respeito do mercúrio, aos ex-funcionários da Philips. Tá? Ok. Vamos falar agora da terceirização. Carlos, eu estou aqui, o Carlos trouxe aqui, olha só. O Metalúrgico, hein? Esse jornal, se não me falha a memória, 1963, começou essa edição desse boletim, não é isso? Sim. Esse jornal aqui do sindicato. Sim. É um jornal muito antigo que acompanha toda a história, não é? Do sindicato. E aqui, ó, vou mostrar de novo, ó. Não a terceirização, é o que diz aqui o jornal, que é feito aí pelo sindicato aqui de Santo André, em Mauá. Esse projeto faz tão mal assim, vai fazer tão mal aos trabalhadores, Carlos? É isso mesmo? Você estava até falando comigo sobre as demissões, sobre layoff das montadoras, né? Nos bastidores, né? Nos bastidores, mas eu falava que assim, o trabalhador hoje está preocupado com a questão do seu emprego e vem mais esse fantasma do projeto de lei 4330, que ele mexe com a vida de todo mundo, né? Que é a terceirização, né? Você dá um impacto. Quem defende esse projeto, ligado ao empresariado, um dos equívocos, eles falam que com o projeto você criaria empregos, né, no Brasil, que o Brasil está engessado, e a criação de emprego. Mas isso não é verdade a partir do momento que você percebe que os dados do Diese já deixam claro. Um trabalhador terceirizado, ele chega a trabalhar 3 horas a mais semanal, ele trabalha muito mais, né? Então você não gera emprego. Se você terceiriza, o trabalhador já tem um salário menor. Também é outro dado do Diese que mostra que os trabalhadores terceirizados têm um salário de 25% a 27% mais baixo do que um trabalhador ligado diretamente a uma empresa, né? Então, se você trabalha menos, se você ganha menos, você tem que trabalhar mais. São mais hora extra. Então, é um equívoco os dados da criação de emprego. Você também tem a questão da precarização, que a partir do momento que você terceiriza, você também você cria uma alternativa. A cada 10 acidentes,
90%, 9 acidentes são de empresas ligadas às terceirizadas, né, que a gente costuma falar. Então, o projeto e muito mais. Nós chegamos aí com as duras penas na Constituição, as 44 horas semanais, e você tem uma terceirização, você vai aumentar a jornada dele indiretamente e você não cria emprego. Então, assim, a terceirização e vai mexer com a vida de todo mundo. Você imagina você poder terceirizar aí a atividade fim, que é a grande questão, né? A atividade meio e a atividade fim, que é onde está emperrando bastante. Passou no Congresso, mas esse é o grande calcanhar de Aquiles, né? De você terceirizar. Hoje são 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Se você puder deixar livre a terceirização, você cria uma precarização do trabalho. Então, por isso que nós estamos batendo contra. Os metalúrgicos fizeram uma grande mobilização, você viu no jornal ao longo da semana, nas portas de fábrica, fechamos aí a Avenida do Estado, estamos chamando a atenção aí para esse grande problema. Na sua opinião, então, Carlos, tem um golpe aí contra os trabalhadores em curso no Congresso? É bem por aí, Carlos? É bem por aí. Você percebe assim, hoje nós temos a maioria dos deputados ligada à indústria, né, ao empresariado. Então são eles que acabam ditando as regras lá no Congresso. Então, na hora de você defender um projeto de interesse dos trabalhadores, só com a mobilização mesmo para você tentar derrubar essa questão. Ela parou no Senado, está aí no Senado agora. Há um grande movimento no Jornal do Sindicato, nós estamos pedindo para que as pessoas mandem a sua posição ao Senado, né? A não à terceirização, que é muito importante, e também essa pressão popular, né? Verdade. Ô, Carlos, e você falou da questão do trabalho escravo, deixa eu até lembrar aqui que casos famosos, vamos colocar assim, que saíram na mídia falando de trabalho escravo, da empresa Zara, se não me engano, da Lelis Blanc, por exemplo, foram devido também à terceirização do trabalho. Ou seja, realmente tem aí todo um cenário que principalmente o sindicalismo tem debatido em cima desses exemplos, desses casos aí que surgiram na mídia, não é, Carlos? Com certeza. Então, é a precarização, né, do trabalho. Ontem nós realizamos até um debate com estudantes. Isso tem mexido tanto que tem que ser debatido até em sala de aula, né? Então, você percebe assim, porque é o dia a dia das pessoas, é o futuro. E você cria um rombo social. Se você tem uma empresa terceirizada pagando menos, também a arrecadação é menor, o Estado vai arrecadar menos. E como será o futuro dessas pessoas que estão iniciando o trabalho? A Previdência arrecada menos, quem vai garantir o futuro das pessoas? Então, é um projeto, é uma cadeia de problemas que você cria com a terceirização. Verdade. Carlos, olha, já chegamos ao final do programa. Agradeço mais uma vez. Sempre bom conversar. A segunda vez, não é? Vai terão outras participações. Quinta-feira que é dedicado ao sindicalismo. Legal. Né? Pessoas que eu conhecem que agradeço aí a oportunidade. Ok, deixa eu ver aqui na minha geral, como me aconselhou aqui o meu querido Eric San. Olha, muito obrigado aí pela sua sintonia aqui no seu canal 9 da NET no ABC. Este aqui foi mais uma edição do Eco TV Entrevista. Eu volto numa próxima. Muito obrigado e até lá.